Oi, gente, eu me chamo Fernanda Carlos Borges. Eu estou aqui hoje com o Nadish Gaiarsa, o Paulo Gaiarsa. O Nadish, ele é filho do Gaiarsa, né? E ele foi um dos colaboradores deste livro que nós acabamos de lançar, que se chama O Legado de J. Ângelo Gaiarsa, de José Ângelo Gaiarsa. Eu estava falando para o Nadish que eu fiquei super eufórica assim que chegou o livro, a caixa do livro, né? E o livro estava pronto, comecei a postar para as pessoas e tal. Entrei num estado de euforia que mobilizou muita coisa. E agora eu estou mais calma, assim, né? Agora estou num momento de batumando um pouco. Já distribuí. E o Nadish, quando a gente começou a fazer esse livro, organizar, né? Ele falou, nossa, 100 anos do Gaiarsa, né? O Nadish chegou a comentar, nossa, isso está mobilizando muitas coisas, né? Isso mobilizou muitas coisas, né, Nadish? E o Nadish escreveu o capítulo dele sobre esse livro, se chama Sobre Meu Pai. Ele conta dessa memória de um pai que também vai virando um profissional conhecido e do qual o Nadish também se aproxima ao frequentar, né, os ambientes, a clínica do Gaiarsa e tudo, sim, né? Sim. Conta um E eu pouco acabei pra... formado nisso também pela prática, né? O Gaiarsa é curioso porque a curiosidade gaiarciana, ela é contagiante, eu diria. E eu saí, depois da infância dele, eu saí pesquisando os temas afins, né? Me meti com educação, me meti com trabalho de parto, com primeira infância, com terapia, com respiração, com trabalhos corporais. Então, fui seguindo num faro de uma trilha que o Gaiarsa já estava lá, né? Farejando e seguindo, né? Agora, Nadish, as pessoas, eu acho que vão assistir esse vídeo, elas vão comentar como vocês são parecidos. Como vocês são parecidos. Você é muito mais alto, né? Você é muito mais alto que o Gaiarsa, mas é impressionante como você é parecido com ele fisicamente. Você reconhece Mas isso? você não está falando da filosofia do jeito, que é o teu livro, entendeu? Não tem como. Porque eu fui uma criança muito sensório-motora, eu vou chamar assim. Então, o que eu fiz foi copiar ele, entende? O jeito dele rir, o jeito dele olhar, sem saber que eu estava fazendo isso, né? Sim, houve momentos de juventude que às vezes me incomodava, porque de repente estava conversando com a pessoa, fazia um gesto, falava uma coisa que era assim, o Gaiarsa. Eu reconheci em mim e falei, Você nossa, fala, opa, meu pai, mais meu essa pai. figurinha. Respeito, gente. Olha, meu pai chegou. Porque eu diria que o Gaiarsa, você que esteve com ele, lidou com ele me ensinou a ver, né? Ver as coisas, como as coisas são, não como eu as explico, ou como elas se dizem ser, né? Então, fui trabalhar com criança para conhecer o que era desenvolvimento humano de fato. Você falou uma coisa muito importante que o Gaiarsa fez, a coisa de ver. Na filosofia grega, eles têm essa ideia do pathos, né? Do que é. E o quanto que é importante, ao fazer filosofia, ser capaz de suportar o que é, né? Ver o que é, suportar o que é. Eu acho que o trabalho do Gaiarsa começa com isso, assim. E aí? Vai ver, né? Vai suportar o que é, porque o suportar o que é o que nos posiciona na realidade, né? E dentro da realidade, então, fazer as nossas articulações, dar o próximo passo, se juntar ou separar de grupos de pessoas, enfim, se organizar no mundo, né? É o quanto que a palavra, às vezes, é usada para ocultar o fato, né? Ocultar aquilo que é, e aí começa todas essas metáforas sensório-motoras de descaminho, tô confuso, tô perdido, a ideia do descaminho, né? Eu tenho escrito, dito e pensado que a terapia, eu não gosto nem de chamar de terapia, mas o trabalho de cuidado que o Gaiarsa propunha envolve essa questão do caminho, né? E uma preocupação com o descaminho. Isso literalmente falando, né? Uma metáfora sensório-motora que remete mesmo à condição do corpo, que é a condição do jeito, né? Sim. Concorda comigo? Ou Nossa.
Não, eu concordo, porque eu fui trabalhar, aquelas coisas que a gente vai sendo conduzido por uma sensação. Eu era muito sensorial mesmo. Então, quando eu comecei a trabalhar com as crianças mesmo, crianças de 2 ou 3 anos, e fiquei acompanhando várias mulheres no trabalho de parto, os primeiros meses das crianças, isso com as amigas, com o pessoal ao redor, né? Uhum. Escola da Vila. E o que a epistemologia genética deixa subentendido é que na hora que entra o verbo, na hora que entra a conversa, na hora que entra o mundo dito, ele está em contradição com o que a criança está sentindo. Ele está deixando de desconsiderar o que o ser humano em formação está se formando. Então, fica um sujeito meio desconfiado, porque ele não acredita nem em si, nem no outro. E ele Perde tem a que se trabalhar percepção do rumo. da realidade. Da Isso. realidade. Ele perde o rumo literalmente. É que nem criança, né? Não desvia a atenção da criança. A não sei que seja uma situação complicada, você desvia. Senta, que nem na escola. Na hora que a criança caía ou batia em alguma coisa, eu fazia questão de abaixar e ver o que tinha acontecido. E não pegar a criança e falar, ai, coitadinho, o banco bateu em você. Não, 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 não. O que aconteceu? Aí resolvia, pegava a criança e resolveu o que tinha que fazer. Que é um pouco o que a gente faz em terapia também, que aprendi com o Gaerso, né? Você não vai na fantasia do que aconteceu, você vai na fantasia do que realmente se sucedeu. E Como que você ficou com aí, e que isso. aí eu gosto de usar, nesse caso, a metáfora da cartografia. O Garça talvez tenha sido um dos primeiros a falar da importância de fazer essa Sim, cartografia dos caminhos, sim. das composições, né, que a gente vai formando com o outro, para tentar tirar a cegueira, né, que a gente tem com relação a perceber estas composições de atitudes, né? É que né, tem um exemplo aí, Fernanda, das crianças. Outro dia meu filho me perguntou, né? Como é que é? Estou com os filhos tudo crescido, mas a gente tem boas conversas também. Ah, o que é essa cartografia em termos coletivos, né? Que nem na proposta pedagógica que eu participei não tinha a palavra solidariedade, porque a palavra solidariedade pode virar uma imposição ao indivíduo. Solidariedade é você estar sentado numa mesa, trocando os pincel, vendo o que o outro come, aprendendo a brincar junto, vendo o que o outro tem. Então, as crianças, dentro da proposta que a gente estava, elas se tornavam solidárias, porque o conhecimento humano só é possível através da conversa entre os seres humanos, entendeu? Não dá para você não ser solidário. Não tem como. Que nem foram acompanhar algumas crianças que depois saíram da pré-escola da gente, o que aconteceria no mundo, elas no mundo, num mundo competitivo, que estava bem na época do início do neoliberalismo, que tinha todo esse must do competitivo, e o que foi percebido, na maior parte delas, é que eram crianças que não paravam para discutir com ninguém ou para ficar magoada. Elas iam encontrar outros para continuar brincando e fazendo as coisas, entendeu? O que Não, não. importa, na verdade, é favorecer com que essas pessoas saiam da posição onde elas foram colocadas, né? Que elas Olha, isso a gente. modifiquem as atitudes que, que as estão deixando presas, sem rumo, sem Sim. caminho, não é? O que é essa cartografia do jeito, né? Eu acho que você foi em Exato. cima na hora que você fala da cartografia do Gaerson, porque é uma abstração montada em cima de várias sensações e movimentos. Nem hoje a Exato. gente está focando um pouco o tal do sensório motor, o que significa, né? E não Exato. é só a filosofia. Quando eu falo de solidariedade, eu não estou falando que eu vou ensinar o sujeito a ser solidário. Eu Como vou se fosse junto uma com ele. pregação, né? E aí eu não estou inibindo, eu estou indo junto com o fluxo, que inclusive é favorável a mim, a você, a todo mundo que estiver ali brincando, trabalhando, se divertindo, que estamos juntos, estamos juntos. Agora, sim, essa cartografia ela acontece espontaneamente, porque é assim que funciona o nosso Sim, sistema de equilíbrio. O nosso corpo está o tempo sim, todo mapeando sim. a nossa posição com relação ao outro. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente mapeia o outro, nós mapeamos nós mesmos. Então, isso é sempre junto, sempre no ambiente, é sempre com o outro. Sim, E o sim. cérebro produz esses mapas, tanto que a gente consegue perceber a realidade, né? Mas esse mapa, ele Sim. pode ser mais
é apreendido, né, tornado mais conhecimento ou menos, ele pode ser inibido. A consciência desse mapeamento pode ser inibida, né? Mas Só a que aí a inibição pessoa básica fica é o movimento. dividida. Não, a pessoa fica dividida. Sim. Ela tem um mapa dizendo não vai por aí, aqui é perigoso, vai por aqui tem um vínculo interessante, mas ao mesmo tempo tem um imperativo, um dever, né? Ou um hábito dizendo não, continua por aqui. E isso deixa a pessoa, para o Gayarsa, na tese dele, deixa a pessoa com dois sistemas motores diferentes, contrários e essa é a situação de conflito que envolve também uma inibição respiratória, que são esquemas disposicionais disputando entre si, e como a respiração está comprometida com todo o sistema de equilíbrio, com a atitude, dá aquele estado de aflição, né? Tem uma coisa curiosa aí, Fê, na hora que você fala disso, tem um terceiro elemento aí que eu demorei anos para perceber, trabalhando com toda essa coisa corporal, que tem a ver com a postura, com toda a musculatura, tem a ver com inibição respiratória, e tem uma coisa que é pior ainda, que é uma inibição sensorial. O sujeito não está vendo, ele não está ouvindo, ele só está ali seguindo aquela trilha restrita de um cabeção, vamos chamar assim, né? Que é interessante enquanto estrutura de reflexão, mas ela tem que estar ligada com o que está percebendo e não com o que está só pensando. Espera um pouquinho. O pessoal fala de liberdade sexual, fala, olha, tem um estágio aí da tal da liberdade sexual que não é todo mundo que você assedia, ou todo mundo que te assedia que você tem que aceitar, entendeu? Não é uma liberdade imposta, é uma liberdade ligada a um quero ou não quero. Não é um comando, né? Não. Não é um comando, vá. Não é. Aí eu vou ficar inibido. Exato. Eu vou ficar inibido. Se eu tiver que fazer coisa que eu não quero, eu vou ficar inibido. Mas deixa eu voltar numa coisa assim que é muito tese do Gayarsa, lá na Estátua Bailarina, já nos anos 70, que ele diz assim, bom, uma coisa é a gente se posiciona, né? Então tem as forças do mundo, tem o campo de forças, tem o campo dos afetos, e eu me posiciono. Isso é a urgência básica, contínua da vida, posicionar-se com relação ao meio, ao ambiente. Só que daí, como reação a este ambiente, a gente vai formando as atitudes, que são disposições, assim, né? Como é que a gente vai se preparando para responder? Claro que a gente vai estabilizando atitudes na medida em que a gente também convive muito tempo nos mesmos ambientes, então essas atitudes vão ganhando estabilidade, né? E aí que vem uma virada que é teoria do Gayarsa. A atitude, que é como a pessoa se prepara para alguma coisa, também determina uma posição, que já não é com relação a esse espaço total, mas uma posição com relação ao espaço vivencial, ao espaço próprio, ao espaço relacional. Então, ele dizia assim, claro, isso é super bonito, complexo, tem 1000 coisas quando a gente começa a conversar com as pessoas, a estudar isso e a ver isso na vida de fato. Mas, resumidamente, seria assim, se a pessoa entra de por cima, né, uma atitude por cima, ela vê, a atitude determina a posição de entro por cima, ou entro por baixo, ou entro de viés, ou saio de gaiato, né? Então a atitude determina a posição relacional das pessoas, né? E todas as pessoas, quando se encontram, têm essa memória. Tem essa memória. E olha, então, quanto jogo rola. O quanto jogo não rola, né? Ou não rola. Quanto jogo não rola. Por causa de atitudes pré-estruturadas, pré-concebidas. Que sempre é assim. A questão é que sempre é assim. Não tem como a gente não ter atitudes pré-formadas, porque elas constituem a nossa memória, a experiência. Não existe corpo fora disso. A questão é como é que a gente também como é que é possível entender essa história, que é de onde vim, como cheguei, isso é o próprio caminho,
E depois o próximo passo, que eu acho que essa é a questão, a terapia do próximo passo, assim, né? A análise do próximo passo, eu gosto de dizer do Gayarsa. Na hora que você situa, compreende essa história, começa a mobilizar para poder dar o próximo passo mudando de posição, ou mudando a atitude para favorecer caminhos mais favoráveis para todos, né? Eu diria que uma das coisas que mais aprendi com o Gayarsa, depois acabei desenvolvendo, é cair na gargalhada de vez em quando, entende? Eram situações tão absurdas que realmente só levando na galhofa, só entendeu? rindo. Nossa, o cara está todo armado para chegar na atitude, para gerar uma atitude, para que tudo aconteça em função da atitude dele. Ai, que cansaço! Mas uma das questões que vivi aqui no Alto Paraíso, onde eu vivo, mais de 10 anos, foram o surgimento dos evangélicos, né? Boas pessoas conhecidas, a gente convive o tempo todo, mas teve um problema num povoado daqui, que é que as crianças evangélicas não podiam dançar. E estava na cartilha do MEC que tinha que dançar, tinha que fazer arte, tinha que fazer tudo. E isso gerou uma posição que é um pouco isso que você está falando, né? Eu vou respeitar eles ou vou me sujeitar ao respeito que eles querem que eu tenha com eles. As crianças não podiam dançar na escola? Não podia dançar, não podia cantar, não podia fazer coro, porque eles eram evangélicos, entendeu? Então agora tem um lado aí que eu fico olhando agora assim. eu que estou sem respirar. Pois é, pois é. Olha, quer dizer, então você... Vamos lá. Só apontando aqui para aqui. Legado do Gayarsa. A gente pensava, né, que o mundo já tinha mudado, que essas coisas eram medievais. Você está contando que isso aconteceu estes dias, estes Sim, últimos faz uns anos. 2 anos. Mas o evangélico básico ele não pode dançar. Como é que você considera uma estrutura anti-humana, vou dizer assim, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar, a gente ia dar grupo no Recife. E a gente, na época, fazia artigos de jornais e revistas para fazer a divulgação do trabalho. Tinha locais no Recife que não podia se entrar de calça curta nem de sandália havaiana. Quente Era a para instituição. caramba! Colônia, né? Então tem essas Colônia, coisas. Nadiste, colônia. Ah, meu Deus, O Brasil eu o Brasil é sei. muito colônia, entende? Põe a roupa lá do frio europeu, em Recife. Mas qual é o jeito, né? Qual é o jeito, né? Ou Então, olha, mesmo se a gente compara, o Gayarsa fez lá a pesquisa de Suécia, tudo, a liberdade sexual na Suécia. No Brasil era vendido como se fosse o país da liberdade sexual. Não, é o país da desinibição visual. Agora, se você vai namorar, se você vai se e do esfregar, se abuso, né? você vai Do curtir aquele turismo, né? corpo, E e do abuso, do turismo sexual do e abuso, né? Da violência contra a mulher. Sim, Esse é sim. o país, né? Legado do Gayarsa. Nossa, fomos longe. Vamos lá. Bonezinho. Cheguei, gente. Vamos conversar um pouco. Agora, deixa eu te contar, eu descobri um cara, um antropólogo, dando uma aula na Unicamp. Tinha a Érica, ela fazia doutorado lá e ela estava fazendo essa disciplina que eu estava dando sobre performance. E foi um encontro, assim, porque ela estava fazendo o doutorado dela sobre performance. E aí eu estava dando uma aula sobre corpo como cultura, com base no Gayarsa. No Instituto de Artes, ela era da antropologia, mas ela veio fazer a disciplina no Instituto de Artes. E aí, enquanto eu estava explicando o Gayarsa, ela virou para mim e falou assim, você já leu um cara que se chama Xordas? Eu falei, não, quem é o Xordas? Ela disse, é um antropólogo americano dessa área da... Ele diz coisas muito parecidas. Aí eu fui atrás desse Xordas, e é o seguinte, ele é dessa área da filosofia e ciências humanas corpóreas, e é muito impressionante como que ele é muito gaiarsiano, né? sem conhecer o Gayarsa, né? Ele é um imigrante norte-americano, né? Ele não é um norte-americano branco, ele é um norte-americano, não sei se mexicano, algo assim. Bom, aí ele fez o seguinte, porque eu quero falar isso para te dizer dessa pesquisa, desse negócio que você viu dos protestantes. Ele fez uma pesquisa nas igrejas neopentecostais norte-americanas
porque ele queria entender o fenômeno do encosto, né, da possessão demoníaca e do exorcismo, do descarrego, tendo como base uma filosofia corpórea, que entende que os fenômenos da consciência, da linguagem, tudo tem a ver com o sistema sensório-motor do corpo humano, que é onde eu situo o Gayarce, é aí que ele está. Não é nem haitiano, é neste lugar que eu estou falando. Eu concordo. E aí, esse cara, ele diz o seguinte, que ele começou então ele frequentou várias igrejas, ele começou a entender que isso que eles chamavam de demônios, né, eles podiam ser entendidos como esquemas motores reificados, quer dizer, coisificados, como formas da cultura. Porque, então se vem o demônio X, sei lá, aqui no Brasil vão pegar como eles falam, né, dentro desse... Eu não falaria desse jeito dessas entidades, mas esses protestantes falam que são demônios. Por exemplo, Pombagira. Quando ela surge nessas igrejas, ela é entendida como demônio e ela tem o mesmo jeito em todas as igrejas onde ela aparece. Se aparece um outro demônio X, sei lá, qualquer outro, um homem velho, é a mesma forma. Então, ele fala que são esquemas motores reificados como forma da cultura que aquele grupo social escolheu como demoníaco ou não. Então, o que ele diz, Nalina, que as pessoas, quando elas incorporam esses demônios, elas põem para fora a raiva, o rancor, a inveja, a ganância, a cobiça, a mesquinharia, toda aquela coisa... A sensualidade, a sacanagem. Exato. A manipulação, põe tudo isso para fora, experimenta tudo isso como se não fosse ela. Então, ela incorpora esses esquemas motores, faz toda a cena, experimenta tudo isso e é libertada. Então, aquilo sai dela. Então, assim, bom, sai e depois vem essa outra coisa que se chama o relaxamento, né? Então, ela se desfaz daquele esquema e tal. Então, eu escrevi um artigo sobre isso, eu vou te mandar, chama A Teoria do Encosto. A Teoria do Encosto. Que eu também trago o Gayarce e outros caras, o Edgar Morin, para essa mesma discussão, né, a respeito dessa questão do encosto. Só que o que acontece, assim, a cultura de fato produz esquemas motores, né? Você, quando falou que imitou o Gayarce, né? Está na teoria do Gayarce, a gente vai incorporando ou por composição ao meio ou por imitação, né? E a cultura cria esquema. É base. É básico. Então, essa imitação é do quê? Esquemas motores, reificados como formas da cultura. Então, por exemplo, muito do que eu estou falando aqui, o meu jeito, isso aqui é tudo incorporação de um jeito professora, de uma performance professora, de uma performance intelectual, sei lá, que não é só o que eu estou falando, mas é a performance, né? Então, assim, as identidades sociais, a gente vai incorporando esses esquemas que nos permitem participar de determinados ambientes, determinados mundos, de determinados meios, ou não, né? Então, todos nós somos incorporados por determinados esquemas motores, né? E poder, vamos dizer assim, se desfazer deles um pouco para inventar coisa nova no corpo, é muito importante, porque às vezes esses esquemas é que estão prendendo a gente num certo modo de vida que pode não estar trazendo, né, coisa boa para as pessoas. Mas aí você está eu queria dar o próximo passo, pessoal, o próximo passo, né? Diga lá. Só que o que essas igrejas neopentecostais fazem? Elas conseguem possibilitar um trabalho de desencosto, vamos dizer assim, né, um exorcismo desses esquemas motores, mas elas capturam as pessoas para um outro esquema muito mais rígido ainda. Não pode dançar, não pode cantar, assentar tem que ser só assim, falar tem que ser só assim, a roupa tem que ser só assim, a postura... Então, assim, faz uma mobilizaçãozinha ali e captura. Ou seja, é o contrário do que deveria ser, porque flexibilizar esses esquemas motores é para favorecer uma abertura para criação, para produção de rumo, para invenção, para produção de caminho, para olhar para o outro, para conseguir jogar. Então, eles tiram do jogo porque substituem alguns esquemas por outros ainda
E ficam todos iguais, né? Se você vê esses pastores... Sim, padroniza. Só ficam todos Até o tipo iguais, de porque roupa são fica esquemas padrão. motores. É. E aí, Nadish, não sei se você viu... Ai, não está aqui perto de mim. No livro... Acho que está aqui embaixo. Ah, não vou poder pegar a hora. No último livro do Gás, chama 50 anos de psicoterapia, chega uma hora que ele começa a dizer técnicas que podem ser feitas, né? E sabe qual é o título de uma delas? Exorcismo. E é Já isso que eu pratiquei estou muito disso. falando, que é isso que o Kisordas estudou, né? Isso vale desde que esse exorcismo não seja usado para capturar a pessoa para algo muito mais dominador ainda, né? É chamado Mas... de lavagem cerebral, né? Exato, exato. É. Curioso, Fernando, porque você vai falando assim, tem um lado que eu agradeço a minha mãe e a meu pai por serem as pessoas que foram, os antepassados também, porque eu tive essa curiosidade, essa inquietude. Você está falando aqui, nem eu participei do movimento do Osho, do Rajneesh. E o Rajneesh, quando ele fala de técnicas catárticas, ele está falando de exorcismo. Em que você vai para um grupo, respira, chacoalha, grita, xinga, bota para fora, chora, faz o que você quiser, depois você entra de novo, tá? É muito curioso, porque o Osho surge um pouco antes da catarse das igrejas evangélicas, que foi motivo antes. Então, é alguma coisa que também tem a ver com o coletivo, que não aguenta mais, entendeu? E o mais belo, e aí eu me sinto muito gaerciano, entendeu? Que na hora que você começa a perceber, tá, a catarse é favorável, como o exorcismo é favorável, para você descaracterizar aquilo que está te oprimindo. Mas o Você cria mais uma importante, dissociação entre o esquema motor e sim, o eu. sim. É. Sim. Mas o mais belo que eu achei depois de um tempo, né? Não interessa muito o que você está falando. É importante porque aquilo te mobiliza. E xinga, e briga, e chora, e grita. O que interessa mais, isso foi um aprendizado que eu tive com o Garcia, assim, é que o teu corpo está se movendo de um jeito que ele não se moveu durante anos. Então, você está levantando o braço, você está fazendo careta, e isso está descaracterizando a tua couraça muscular do caráter. Todo o seu sistema neurológico já gravado naquilo, e aí você está experimentando uma vida, além daquela cara, ou daquela boca, ou daquela coisa que você sempre fala. E aí parece uma catarse. Na hora que você entra num restaurante chique, não vestido adequadamente, você fica totalmente inibido. Deslocado, Então, o mal que posicionado, deslocado, isso não é o meu lugar. Não sei qual é o deslocado, meu meu lugar lugar. neste ambiente. Não fui aceito ou não soube incorporar o demônio que habita naquele ambiente, entendeu? Tem que ser mais sensual, eu tenho que olhar aquele olhar lânguido, eu tenho que mexer no meu cabelo de um determinado jeito, que aí eu estou incorporado. Deixa eu lembrar o que a gente estava falando mesmo, a gente, o destino. O jeito e o destino na vida, entendeu? Isso é uma coisa tão curiosa, Fernanda, porque depois do Gaiarsa fui frequentando outras questões, né? E realmente, na hora que você se desvincula da inteligência sensório-motora, natural a todas nós, é a primeira inteligência. Na hora que você se desvincula dessa inteligência, você perde o sentido. Você não sabe, você está sendo convencido ou conversando ou querendo se explicar ou pedindo desculpa e você perdeu o seu sentido de vida. O que é o Exato, seu mas sentido de vida? literalmente, literalmente, você não sabe para É. onde vai. Não sabe. É. E aí entra em ansiedade, entra em depressão, entra em crise de pânico, porque é um bicho humano extremamente versátil, como dizia o Garça. Ele poderia fazer uma dança sempre diferente até o final dos tempos, Isso. E só que ele está preso. se sentindo oprimido, sem sentido. Sem Exatamente. sentido. Ele perdeu a liberdade de se mover, de incorporar, desincorporar, ou simplesmente assumir o que realmente quer. Né? Então, tem coisas assim... Exato,
Não, exatamente. A única questão assim que eu gosto de pontuar sempre, porque não basta desfazer as estruturas para abrir um corpo Isso, absolutamente fantástico. novo, porque não existe corpo sem memória. Então, mais do que libertação, a questão é entender a sua posição para dar o próximo passo, porque se faz desse jeito, não desestrutura as pessoas. Porque a pessoa, você não consegue dar o próximo passo se você não está em lugar nenhum, entendeu? Então não se trata de um grito de uma liberdade absoluta, porque antes do que isso, mais do que isso e mais importante do que isso é situar-se, entender quais são as conexões, quais são os compromissos, quais são os caminhos possíveis que vêm de uma história, que vem Nossa, de uma história. Não consegue se livrar da história. E essa história está no corpo. E não existe um corpo natural. Essa é a questão. O corpo está o tempo todo formado na sua história. Por isso que a ai, questão do Fernanda, exorcismo é perigosa nesse sentido, né? E aí a eficiência dessas concordo. igrejas, porque Mas elas fazem, só um minutinho para concluir, elas fazem o exorcismo e dão aquela segurança limitada que elas dão. Então, como que a gente que está fora disso faz o exorcismo e nesse exorcismo ajuda a pessoa a se situar e a produzir o seu caminho? Não é soltar ela. Ninguém está solto não, nesse mundo, não. né? Você A foi gente falando disso, eu frequentei uma outra igreja, uma igreja mais pós-moderna. Me desculpem os técnicos dessa igreja, mas a tal da bioenergética, nos primeiros tempos, cometeu esse erro. A pessoa faz uma brutal catarse sobre as coisas anteriores e no dia seguinte ela entra em depressão ou retoma todos os hábitos vai rapidamente, porque retomar. não sobra nada, porque não tem ela dentro dela. Como é que Ou ela ela acessa enlouquece, ela né? dentro dela? Ou ela enlouquece, É, ou ela retoma é, é, rapidinho e volta lá para ter outra é, catarse. Retoma Tanto rapidinho. que todos os grupos bem conduzidos sempre tinha assim, vamos dizer, sexta-noite, sábado, domingo, sábado o dia inteiro, domingo de manhã e à tarde uma reaglutinação das pessoas para elas voltarem para si antes de ir para o mundo de novo. Quando não tinha isso, muitos passavam mal no dia seguinte, não conseguia nem ir trabalhar nem ir trabalhar, nem ir trabalhar. Então, o que foi esse aprendizado em cima de uma catarse que a gente de fato fez? Mas a gente fez dentro de grupos onde o acolhimento permitia que as pessoas ficassem acolhidas, um pouco desestruturadas, para se recompor na realidade, né? Eu trabalhei 10 anos em Brasília no Instituto Ser, Terapia e Meditação, e eu era o cara que, após os grupos, atendia essas pessoas, entendeu? Que tinham ido longe demais e como se perdido o pé em si mesmo, né? Mas olha que Botou para metáfora, fora, gritou, perdido o pé. Perdido o pé, ou é. seja, ficou como se estivesse em Foi lugar lá. nenhum. Nos últimos anos, eu tenho reduzido a visão psicológica, psiquiátrica a 3 momentos, que é a coisa do ego, que é meramente funcional. Eu trabalhei com crianças pequenas para aprender a falar, se equilibrar, respirar, interagir, apertar, beijar. É basicamente operacional. Os espiritualistas falam, né, do ego, né? Isso vem do seu ego. Não, vem do que você começou a falar, que é a personalidade. A personalidade é um caleidoscópio de possibilidades emocionais que você passa um grande tempo na sua vida lá brigando de guerra nas estrelas. Como é que eu falo com meu pai? Como é que eu falo com a namorada? Como é que eu falo com a professora? Como é que eu falo com meu amigo? Essa personalidade que você falou das pessoas que incorporam, né, de encosto, né? Porque tem muito de encosto nessa São encostos personalidade. sociais, E a pessoa vai limpando, e aí chega no que eu acho mais bonito, que é o caráter, né? O caráter é aquilo que você vivenciou, ralou, xingou, arrependeu, avaliou, pediu desculpa, foi em cima mesmo, porque merecia, e vai sobrando um sentido, que não é meramente um sentido para a vida, é o teu sentido de vida. Aí eu sou bem gaiarça, sabe, Fernanda? Porque tem um lado me desculpem os psicólogos, considero demais a psicologia hoje em dia, mas na segunda metade do século XX virou um drama.
em que você tem que desmontar a relação disso, a relação daquilo, porque tem que ir para papai, em vez de retomar a vida, né? Como é que você trabalha com uma pessoa para que ela retome a vida dela e deixe esses encostos do trauma da infância? Não estou, de maneira alguma, diminuindo traumas seríssimos, mas eu não vou resolver o trauma da pessoa como terapeuta. Eu vou ver de onde ela vinha, para onde ela possivelmente ia, e ficou aquele nó no meio. E é operacional. Como é que você retoma o seu amor? Como é que você retoma a sua confiança? Como é que você retoma o teu trabalho? Como é que você retoma os teus filhos? Como é que você retoma o teu humor? Porque, de repente, sempre tem um engasgo que a pessoa fica lá emocionalmente presa. E ela não vai para o operacional. O músculo sim, preso. Sim, mas ela fica presa num drama, Fernanda. Ela não está... Mas é o que eu estava querendo dizer antes, Nadine. Ela fica presa no drama porque ela não consegue sair do lugar. Então, ela fica com a interioridade que está contida naquele buraco. Bom, gente, olha só. A gente gravou esse vídeo aqui antes, né? Foi uma conversa grande. Eu vou cortar algumas partes para vocês terem acesso. A gente vai fazer outros vídeos conversando sobre isso, sobre esse legado, sobre as relações que esse legado tem, né, com outras áreas, com a educação, com a psicologia, com a sociologia, enfim. Mas hoje vou selecionar esse pedacinho aqui, selecionei esse pedacinho aqui para vocês. Então, obrigada, Nadish, por vir conversar comigo. Tamo junto? Sempre estarei disposto. Tamo juntasso. Ó, gente, tá? Aqui tem texto do Nadish, tem meu texto. Eu vou colocar o link, Nadish, vou te mandar o link desse meu artigo, A Teoria do Encosto. Você vai gostar. Vai gostar muito. Isso que a gente está falando. E, de repente, eu vou colocar aqui embaixo também do vídeo para o pessoal. Então, tá bom. Okay. Obrigada, então. Até a próxima. Obrigado a você, Fernanda. Um beijão. Beijo.